daquilo que gostaria de ter compartilhado na semana passada. A minha intenção é falar com vocês sobre o dia mau. Esta é uma expressão bastante conhecida entre os crentes. E para muitos, entende-se por dia mau apenas um dia em que as coisas não dão certo. Você se esforça de todas as maneiras que estão ao seu alcance, mas todos os seus esforços são em vão. Quanto mais você se esforça procurando uma saída e uma solução, pior aquela situação fica. Gostaria de lhes dizer que o dia mau descrito nas Escrituras é muito mais do que quando as coisas não dão certo. O dia mau, ele é caracterizado por uma forte investida de Satanás para nos induzir ao pecado, para nos fazer pecar contra Deus, duvidar de quem Ele é, descrer nas suas promessas e fazer escolhas erradas, resultando em dar lugar ao diabo em nossas próprias vidas. São dois os objetivos principais do diabo no dia mau: nos induzir ao pecado e conseguir uma oportunidade de produzir o maior prejuízo possível para mim e para você. Não tudo o que ele gostaria de fazer, mas tudo o que ele pode fazer durante o tempo em que ele tem permissão para causar prejuízos a nós. Primeira passagem que gostaria de apenas citar, não abrir, fica no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Caso você queira conferir, fique à vontade. É o último versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Neste último versículo, a última frase deste versículo diz: basta a cada dia o seu mal. São as palavras que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, quando estava ensinando a eles que não deveriam estar inquietos ou preocupados pelo dia de amanhã. Eles não deveriam andar ansiosos, porque assim como o Pai veste os lírios do campo, assim como o Pai alimenta as aves dos céus, o Pai também os vestiria e os alimentaria. Em outras palavras, as coisas que os seguidores do Senhor Jesus necessitariam para o outro dia, o Pai se comprometeu e se encarregou de cuidar e prover. Essa perspectiva fica dentro de um âmbito do relacionamento dos filhos de Deus com o próprio Deus. E dentro deste relacionamento existe uma troca. E a troca consiste nisto: o Pai cuida daquilo que nós precisamos, e nós devemos cuidar daquilo que Ele nos mandou. Na passagem citada, um versículo antes, no verso 33, o Senhor Jesus diz qual deveria ser a prioridade da vida dos seus discípulos: buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a sua justiça, porque as demais coisas que eles necessitariam, o Pai acrescentaria. Isto não é uma casualidade, não é uma frase de efeito, isto tem significado e significado profundo. O significado é que o Pai se comprometeu a cuidar das coisas que nós precisamos, para que nós não carregássemos um fardo desnecessário e deixássemos de cuidar das coisas que nós temos que cuidar. A ansiedade, a preocupação, jamais mudará a existência do mal presente em cada dia de vida que temos pela frente. Muito pelo contrário, a ansiedade e a preocupação acrescenta mais mal aos males que já existem nos próximos dias. Então esta orientação, este encaminhamento, este ensino do Senhor Jesus é para que nós não carregássemos o fardo desnecessário da ansiedade e da preocupação. E foi por conta disso que ele diz aos seus discípulos: o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Qual o sentido desta palavra mal? Ali, especificamente neste texto, significa dificuldades. O doutor Gilberto, na sua tradução do Novo Testamento, traduziu essa passagem muito perfeitamente. Ele diz na sua versão: basta a cada dia as suas dificuldades.
A cada dia de vida, há dificuldades aguardando por mim e por você. E esta declaração não foi feita por Jesus para pesar o coração e encher de inquietação. Muito pelo contrário, foi para nos tornar conscientes de que é em vão tentar se livrar de todas as dificuldades e aflições que eu e você precisamos atravessar. O mais piedoso, o mais fervoroso, o mais temente ao Senhor, não pode de maneira nenhuma evitar estas dificuldades que fazem parte do caminho estreito que conduz à vida. Nós precisamos estar conscientes disso, aceitar isto como fato e nos perguntar quais são os recursos que estão disponíveis nas Escrituras, quais são as armas que nós temos, quais são as provisões que o Pai nos deu para lidarmos com estas coisas. Quando o Senhor Jesus enfatiza as dificuldades de cada dia, naquele momento, não está sendo enfatizado a atividade de Satanás. Naquele momento, no verso 34, capítulo 6, está sendo enfatizado a dificuldade de viver num mundo caído, num mundo mau, num mundo pecaminoso. Se o diabo não existisse, e se ele não operasse, nós já teríamos muitas dificuldades e muitas aflições pelo simples fato de vivermos num mundo mau, na presença do pecado. O pecado habita tanto dentro dos que são salvos, quanto sobre aqueles que estão perdidos. E por causa da presença do pecado, existem muitas e muitas dificuldades. Mas isto ainda não é o dia mau. O dia mau é tratado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, o texto que irei abrir com os irmãos em alguns instantes. Mas pelo fato do Senhor Jesus não ter enfatizado a atividade de Satanás neste primeiro aspecto das dificuldades de cada dia, não quer dizer que ele não tenha dado ensinos claros sobre a atividade de Satanás contra os filhos de Deus. Neste mesmo capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele está ensinando os seus discípulos a orar, uma das súplicas que visa o suprimento das necessidades dos seus discípulos é: livra-nos do mal. Ali, mal também pode ser traduzido por maligno. A ideia desta súplica em nossas orações é que nós não fôssemos displicentes ao ponto de ignorar a atividade de Satanás contra as nossas vidas, mas que considerássemos este adversário ao ponto de pedirmos a Deus, o Pai, que nos livrássemos de cair em tentação e de todos os laços e atividades de Satanás preparados para nos enredar. Isso fica ainda mais claro no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 15, quando o Senhor Jesus não só nos ensinou a orar para que Deus nos livre do maligno, como Ele mesmo ora para que Deus nos guarde do maligno. Neste verso que citei, o Senhor Jesus ora: Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres, os guardes do maligno. É bom nós atentarmos para estes dois aspectos. Jesus nos ensina a orar pedindo ao Pai que nos livre do maligno, e Ele mesmo orou ao Pai para que nós fôssemos livrados e guardados do maligno. Ora, isto significa de maneira clara que seguir o Senhor Jesus nesta vida é uma atividade que tem risco, perigo. Quais os riscos? Quais os perigos? Qual é o propósito maior de Satanás? Nos conduzir à apostasia. Todos os seus investimentos, todas as suas armas e estratégias visam apenas este objetivo: levar uma pessoa que começou a caminhar com Jesus, descrer, abandonar o caminho e viver como se Jesus não fosse real, e como se Deus não fosse Deus, e como se sua palavra não fosse a verdade. Simplesmente abandoná-lo. E isso é descrito por Jesus em detalhes na parábola do semeador. Lá, os 3 primeiros solos que são citados por Jesus representam pessoas que Satanás conseguiu desencaminhar do caminho, impedir que elas de fato crescem e continuassem crendo no Senhor Jesus. No primeiro solo citado por Jesus diz que a semente caiu à beira do caminho.
E segundo Lucas capítulo 8 descreve, diz que ela foi pisada pelos homens e comida pelas aves dos céus. E quando Jesus explica o sentido disso, ele diz que são aqueles que ouvem a palavra, não entendem, e Satanás rouba-lhes a palavra do coração, a fim de que não creiam, se convertam e sejam salvos. Observe a atividade de Satanás nesta primeira citação. Ele crê na palavra, talvez muito mais do que a gente. Porque se ele não cresce no poder da palavra, ele não se empenharia tanto para roubá-la, antes que o indivíduo pudesse entender, crer, se converter e ser salvo. No segundo tipo de solo, o solo pedregoso, quando Jesus explica o que este solo significa, diz que representam as pessoas que recebem a palavra com grande alegria. Há uma empolgação no começo, mas sobrevindo as tribulações e as dificuldades e as perseguições por causa da palavra, elas logo se escandalizam, se tropeçam, se desviam, abandonam o caminho por chegarem a esta conclusão: se eu tenho que enfrentar esta dificuldade logo no início, o que será que não me aguarda logo adiante? Para mim, não vale a pena continuar neste caminho. Por fim, há um terceiro solo, onde o Senhor Jesus o descreve como um solo, onde a semente que nele caiu, logo cresceu e até frutificou, e o seu fruto infelizmente não amadureceu, porque os espinhos cresceram e sufocaram aquele fruto. E quando ele explica o significado disso, ele diz claramente que estes são aqueles, por causa de 3 atividades: por conta das preocupações desta vida, por conta da busca pelas riquezas, e por conta da fascinação pelos deleites, pelos prazeres, logo abandonam a palavra. Observe quão diferente, quão diversas são as atividades de Satanás descritas por Jesus na parábola do semeador. E elas não são todas. Há muitas outras que são descritas ao longo do texto bíblico. Citei estas para que nós pudéssemos entender que Satanás se empenha para que não creiamos em Jesus. Satanás se empenha para que abandonemos a Cristo pelos mais variados motivos. Satanás se empenha para que não sejamos salvos. O que nós estamos fazendo nesta noite não é uma brincadeira. Não é um encontro religioso comum. Existe uma atividade intensa para que a fé dos salvos não seja edificada. E para os que estão perdidos e mortos nos seus delitos e pecados não sejam vivificados. Há uma guerra, há uma batalha, e não existe a opção de não querer participar dela. Se eu e você nascemos de novo, nós nascemos de novo e já estamos inseridos nessa batalha, e não existe absolutamente nada que nós podemos fazer para nos esquivar disso. Muito pelo contrário, se esquivar disso ou ignorar isto, já representa fracasso e derrota. Portanto, eu peço a você que neste momento abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, que é o texto que separei para meditarmos um pouco mais sobre o dia mau. A minha passagem encontra-se no capítulo 6, mas quero citar para vocês uma outra passagem que está no capítulo 5. Por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, que não seja como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aqui, esta expressão para maus já começa a descortinar a atividade do maligno em todos os dias. Além das dificuldades naturais de se viver num mundo caído em pecado, soma-se a isso a intensa atividade de Satanás. Paulo diz que nós devemos aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo, aproveitar bem as oportunidades é uma atitude sábia. E talvez aqui esteja um dos maiores perigos e erros que nós cometemos.
não remir o tempo, não aproveitar bem as oportunidades, gastar o nosso tempo com muitas coisas que não produz absolutamente nenhuma edificação para a nossa fé. Vivemos muitas vezes sem sobriedade, sem vigilância. E quando o dia mau chega, nós somos pegos de surpresa. E tudo que o diabo precisa no dia mau é de achar um lugar em mim e em você. Quando ele encontra um lugar por meio dos nossos pecados, ele faz um regaço. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de uma bala que há alguns anos foi desenvolvida, onde quando ela acerta uma pessoa, ela entra fazendo um pequeno furo, mas quando sai, abre um rombo. É o que o diabo faz quando acha lugar na minha vida e na sua vida. Ele entra por uma pequena oportunidade, o que popularmente os evangélicos chamam de brecha. E não sai sem deixar um grande dano. Olhe comigo, por favor, Efésios 6. A partir do verso 10. Porque nós encontraremos aqui as orientações e encaminhamentos do Senhor sobre o que nós precisamos fazer para lidar com o dia mau. Visto que não há o que fazer para impedir a chegada deste dia, temos que aprender a lidar com ele. Aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 18, o apóstolo Paulo não só confirma a existência do dia mau, não só fala da atividade de Satanás nesse dia, mas dos recursos que nós temos para lidar com o dia mau e com o próprio diabo em si. Por favor, independente da sua versão, acompanhe a leitura comigo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, meus queridos, eu não sei se vou conseguir chegar até ao verso 18, mas gostaria muito de conseguir chegar, pelo menos, até o final do verso 13, e de agora em diante eu quero ser bastante sistemático, do verso 10 ao verso 13. Começo com estas duas ordens que nos apresentam: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a segunda delas, revesti-vos de toda, observe, de toda a armadura de Deus. Na minha versão, esta primeira ordem está exposta da seguinte maneira: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tive o cuidado de pesquisar sobre este texto no grego e vi que realmente o que está escrito aqui significa que nós não podemos nos fortalecer. Precisamos ser fortalecidos. E aqui diz como: na força do Senhor e no seu poder.
Esta primeira expressão, força, transmite a ideia de poder. E a segunda expressão, poder, transmite a ideia de habilidade. Ou seja, é Deus quem pode nos dar poder e nos habilitar para estarmos preparados para combatermos o diabo e prevalecermos contra ele. Portanto, como em outros momentos eu expus este verso 10, nesta noite eu não quero dar tanta atenção a ele. Quero dar mais atenção ao que está aí no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Meus queridos, aqui não é algo que nos é descrito como uma atividade que Deus realiza por nós. Revesti-vos aqui é uma ordem e significa claramente que sou eu quem executo esta ação sobre mim. Não é Deus o Pai, não é o Senhor Jesus, não é o Espírito Santo, não são os anjos e nem a igreja. É algo que eu preciso executar sobre mim. Revesti-vos significa pegar uma roupa e colocá-la sobre si. E vale a pena repetir e destacar: sou eu quem executo esta ação sobre mim. Se eu não me revestir, eu não serei revestido. Este revestimento aqui é diferente do revestimento de poder prometido por Jesus aos discípulos em Atos capítulo 1. Lá o Senhor Jesus disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Era algo que eles deveriam esperar, porque o próprio Pai, o próprio Jesus, enviaria o Espírito sobre eles. Aqui, este revestimento não é algo que eu e você podemos esperar. Não é algo que Deus fará por nós. É algo que eu e você temos que ter a atitude de tomar esta armadura e colocá-la sobre nós. A ideia é que, revestidos desta armadura, nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe com atenção que esta expressão ficar firmes vai se repetir 3 vezes neste texto. O intuito do fortalecimento e do revestimento da armadura é com o propósito de nós conseguirmos resistir às investidas de Satanás e não cair no pecado. Observe que ela vai se repetir aí. No verso 13, finalzinho do verso 13, na minha versão está permanecer inabaláveis. E no início do verso 14, estai, pois, firmes. Ora, se esta expressão se repete por 3 vezes, quer dizer que o objetivo final do fortalecimento e do revestimento de toda a armadura de Deus é que nós estejamos em condições para resistir às investidas do maligno e não cairmos em pecado. Eu sei que para muitos isto é uma utopia, porque nós observamos a maioria das nossas experiências, enxergamos os nossos fracassos e pensamos com a gente mesmo: como é possível não cair? Mas veja, se a Escritura nos fala de um fortalecimento e de um revestimento de uma armadura, é porque ela aponta diretamente para provisões a fim de que nós não caiamos. A expressão que você pode conferir comigo no verso 11, ciladas, tem a ver com artimanhas. É a estratégia de Satanás, a sua habilidade de colocar tropeços diante de nós. Fortalecidos no poder e na habilidade de Deus e revestidos desta armadura, nós temos plenas condições de resistir ao diabo. Preste atenção que o que está descrito aqui é concernente à resistência, à oposição, a se colocar contra aquilo que o diabo traz para nós. E esta expressão, ela é muito rica e importante, vou ver com vocês daqui a alguns minutos. Por enquanto, do verso 11
eu destaco o propósito do fortalecimento e do revestimento da armadura. Ficar firmes. O que isso significa? Estar de pé. Não cair na tentação. Não ceder à pressão. Não aceitar as propostas do diabo. O verso 12, como já foi exposto abundantemente aqui, eu não vou gastar tempo nele. Não porque ele não é importante, mas porque creio que ele já foi exposto com tanta abundância, com tanta riqueza de detalhe, que nós podemos apenas concluir que o verso 12 descreve uma organização do império das trevas. E nos é dito que estas forças do mal operam nas regiões celestes, nas mesmas regiões onde nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e aonde nós fomos assentados em Cristo Jesus. Estas forças da iniquidade, estes espíritos independentes de suas patentes, operam nos ares. A função é trabalhar fortalezas, sofismas e toda a expressão que se levante e induza pessoas a irem contra o verdadeiro conhecimento de Deus, para ser mais popular, ideologias, ideias que verdadeiramente se opõem a Deus, ideias que se voltam contra a vontade de Deus, ideias que são uma afronta ao próprio Deus. A atividade destes espíritos, ela é real. A ideia é impedir que pessoas sejam salvas pela graça de Jesus e agir para que os que foram salvos em Cristo Jesus vivam da forma mais miserável possível, a fim de que suas vidas não venham ser nenhum testemunho vivo para que outros possam olhar para eles e dizer: quero viver em Cristo Jesus. Se ele não pode impedir uma pessoa de ser salva, ele se esforça para que ela viva miseravelmente. Portanto, aí no verso 12 fica claro, a organização, o nosso adversário é um adversário organizado. Não age a torto e a direito, não dá tiros no escuro. Muito pelo contrário, tem outros, como ele, sujeitos a ele, dispostos a executar as ordens dele e a investir pesados contra mim e contra você. No verso 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Novamente, o apóstolo Paulo repete a mesma ordem do versículo 11. Tomai toda a armadura de Deus. Esta expressão tomai não só é uma ordem, como ela significa levantar, erguer e colocar algo sobre si. Mais uma vez fica caracterizado no texto que sou eu e você que precisamos nos revestir desta armadura. E o intento aqui, meus queridos, é para que possamos resistir no dia mau. Eis o ponto em que eu queria chegar. Resistir, opor-se ao inimigo no dia mau. Existem mais duas passagens no Novo Testamento que descrevem a atividade de Satanás. E nestas duas passagens que eu vou abrir com vocês, lá nós encontraremos o mesmo propósito: resistir, opor-se ao maligno. A primeira delas encontra-se neste texto. A segunda, na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, onde Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui nós já temos uma orientação mais clara de como resistir ao diabo, nos sujeitando a Deus. Em outras palavras, não há como fazer oposição real a Satanás sem obedecermos ao Senhor. E Tiago vai além. Se nós tivermos estas duas atitudes, de nos sujeitarmos a Deus, resistiremos ao diabo e, por fim, ele fugirá de nós. Isto significa que o dia mau não dura para sempre. É um momento que eu não poderia afirmar para você que tem a duração de 12 ou de 24 horas. Podem ser alguns dias, podem ser até alguns meses. No primeiro ataque,
à forte tentação, à sedução, à pressão e até mesmo opressão, para nos levar a perder o Senhor de vista, tirar os nossos olhos dele e da sua palavra e aceitarmos a proposta do diabo. Observe como foi que o diabo agiu com Jesus no deserto enquanto o Senhor Jesus estava jejuando. Naquela ocasião, Satanás investiu pesado. E se o Senhor Jesus não estivesse resistindo ao maligno, certamente não poderia ser o Cordeiro de Deus que morreria para a remoção dos nossos pecados. Ele não só resistiu ao maligno, mas o resultado daquele primeiro embate foi que ele permaneceu firme. Esta ideia também é apresentada pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5. Se você puder abrir comigo sem perder Efésios, abra por favor, 1 de Pedro, capítulo 5. Finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Observe comigo o verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos são iguais aos vossos irmãos ao redor do mundo. Aqui eu quero dar um pouco mais de atenção com vocês. Observe como começa o verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O que isso significa? A ideia de ser sóbrio é de estar com a mente tranquila, é de estar com o pensamento firme, moderado, controlado. A ideia de ser vigilante é de estar atento. Por que se deve estar atento? Porque conforme Pedro diz aqui, o diabo é o nosso inimigo e ele anda ao nosso derredor. Aqui, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto. Derredor aqui não significa distância. Eu já vi algumas ilustrações de alguns irmãos que tentaram explicar este texto, dizendo que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e que o diabo anda ao nosso derredor, transmitindo a ideia de um pouco mais de distância, esperando o momento de nós pecarmos e do anjo se retirar, da proteção ser removida e dele nos atacar. Mas não é isto que está aqui. A ideia de andar ao nosso derredor é a de alguém que faz o próprio caminho. A ideia de alguém que aproveita muito bem todas as oportunidades que tem. O que o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos fazer? Remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Saiba que o diabo aproveita muito bem o tempo que tem e as oportunidades que lhe chegam. Ele é alguém que não desperdiça uma única chance de produzir o maior prejuízo para mim e para você. Por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Lembre-se de que foi o mesmo que o Senhor Jesus disse aos discípulos lá no Getsêmani: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não vigiaram, não oraram, entraram em tentação e caíram. Este adversário anda ao nosso derredor. A ideia de ser parecido ou como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar, é alguém que procura uma oportunidade para nos atacar. É por isso que Paulo, em Efésios, capítulo 4, verso 27, diz: não deis lugar ao diabo. Se der lugar, ele vai entrar. Se ele entrar, não sairá sem causar dano. Há muitas misérias que não podem ser evitadas. Mas há muitas misérias que não só podem, como devem ser evitadas. Se há muitas tribulações para se enfrentar nesta vida, aquelas das quais nós podemos ser poupados, seria uma atitude inteligente da nossa parte, lançar mão dos recursos para não vivê-las. Mas infelizmente, na maioria das vezes, por falta de sobriedade, por falta de vigilância, por falta de prudência, por falta de nos fortalecermos ou sermos fortalecidos em Deus e sermos revestidos e nos revestir desta armadura, caímos e sofremos muito com os prejuízos que o diabo nos deixa.
Meus queridos, verso 9 vai repetir a mesma expressão que vimos em Efésios e em Tiago 4:7. Resistile. É a mesma palavra nestes 3 textos. O significado é fazer oposição real. Resistir-lhes. De que forma? Firmes na fé, inabaláveis. A ideia é a de um soldado que entrou no campo de batalha e que depois daquela batalha está de pé e em condições de continuar as próximas batalhas. Não alguém que está caído, ferido, derrubado e que vai levar um tempo para ser restabelecido e quem sabe, talvez nunca mais seja restabelecido. Existem algumas situações que literalmente tiram soldados verdadeiros do combate de maneira definitiva. Existem alguns a quem Deus confiou determinadas coisas, que dependendo do nível de queda deles, são tirados do campo de batalha. O diabo é astuto, é sagaz, e não está brincando comigo e com você. Ele não é aquele ser que nos é apresentado por meio do folclore, aquele ser esquisito com chifres pequenos, com cauda grande e tridente na mão, dando aquelas gargalhadas e soprando algumas ideias erradas. É um anjo de alta patente, que já foi condenado por Deus, que sabe do seu destino, mas que persevera em lutar para impedir pessoas de serem salvas e conduzir os salvos a uma vida miserável. Saiba com certeza que ele não deve ser ignorado. Paulo diz, porque nós não ignoramos os seus ardis, a sua malícia, os seus ataques, a sua sutileza. Por isso nós precisamos ser fortalecidos e nos vestir de toda a armadura. Por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Estas investidas do maligno traz sofrimento, traz dor, traz dificuldade. O dia mau é caracterizado por situações que vão gerar desgaste, dor, sofrimento. E esta carta de Pedro aqui, ela é considerada uma carta para tratar do sofrimento dos crentes. E neste ponto aqui ele diz que nós devemos resistir o diabo firmes na fé, convictos de que estas mesmas coisas que estão acontecendo conosco, estão acontecendo com todos os crentes ao redor do mundo. Você pode ter a sensação de que a investida de Satanás é apenas contra você. Não é. É sobre todos os filhos de Deus. Quando você estiver vivendo dias bons, faça o que Tiago diz, cante louvores, mas nunca se esqueça de que muitos dos seus irmãos estarão em dias maus. Lembre-se de pedir a Deus que o socorra, porque nesta hora é o momento em que eu e você mais precisamos do socorro e do auxílio de Deus. Nesse momento, nossa mente é bombardeada. Há uma inundação de pensamentos para negação do próprio Deus e da verdade da sua palavra. Nesta hora nós precisamos de que a graça do Senhor Jesus nos faça lembrar que Ele é o mesmo para sempre, que Ele é imutável, que embora os dias sejam maus, Ele continua sendo bom, embora sejam dias difíceis e serão ainda mais, Ele tem recurso e provisão para socorrer o seu povo, Ele tem o escape, Ele é o nosso sumo sacerdote assentado à destra de Deus. Há um trono da graça, onde eu e você podemos recorrer a fim de receber misericórdia e graça em tempo oportuno. A ideia de receber misericórdia e graça em tempo oportuno é literalmente um socorro para não cair na tentação. Esta descrição que estou citando, que se encontra em Hebreus capítulo 4, é um recurso e uma provisão destinada de maneira específica para não cairmos na tentação, para não darmos lugar ao diabo. Precisamos estar conscientes de que ele deve ser resistido com firmeza, com os recursos que Deus nos deu. E aí talvez você esteja se fazendo a seguinte pergunta:
Por que é que Deus deixa isso acontecer? Aquelas perguntas assim, respeitosamente vou falar, infantis, mas que a maioria das pessoas fazem. Por que Deus não dá um fim ao diabo? Porque Deus o usa. Lutero tinha uma definição para a atividade do diabo muito interessante. É um cachorro na coleira de Deus. Só vai até onde Deus permite. Só age aonde Deus deixa. E Deus tem inúmeros propósitos para cumprir na vida do seu povo, mesmo através das atividades de Satanás. Olhe comigo o verso 10 de 1 Pedro 5. Aqui vão ser descritos alguns destes propósitos que Deus cumpre na vida dos seus filhos, quando eles resistem a Satanás. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Preste atenção nisso. Graça é o início, glória é o fim, e o meio é o quê? Olhe mais uma vez para o texto. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo cumprirá em nós estes 4 propósitos. A graça é o início, a glória é o destino, e o meio são momentos de sofrimento. Veja que o apóstolo Pedro não diz que a vida do crente será um sofrimento. Ele diz, por um pouco de tempo. Portanto, estes sofrimentos são causados pela atividade de Satanás no dia mau, sobre os crentes com o propósito de achar lugar em suas vidas. Precisamos resisti-lo. E enquanto esta peleja e essa batalha se desenrola, o Pai está cumprindo em nós estes 4 propósitos. Aperfeiçoar significa nos tornar completos, plenos, sem falta de nada. Firmar é literalmente trazer estabilidade, tirar a oscilação. Fortificar é nos dar a força que nós precisamos para continuar a caminhada até o fim. E por fim, fundamentar é estabelecer um firme fundamento no qual nós não cairemos nas astutas ciladas do nosso adversário. Portanto, são atividades distintas. A do diabo visa a nossa destruição. A de Deus visa o nosso aperfeiçoamento. Visa o nosso estabelecimento, o nosso fortalecimento e a nossa fundamentação. Em outras palavras, é nos enraizar profundamente em Cristo. É nos tornar maduros. É nos levar até atingirmos a estatura de varão completo, a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Por favor, volte comigo a Efésios 6, e nós vamos concluir a exposição desta noite. Verso 13, e aqui nós terminamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Já vimos sobre a armadura, já vimos sobre a resistência, já vimos sobre o dia mau. Agora eu quero ver com vocês esta expressão, depois de terdes vencido tudo. Infelizmente, no meio evangélico, a compreensão de sermos mais do que vencedores e de alcançarmos vitória é muito equivocada. É muito distorcida do texto sagrado. Vencer. O que isso significa nas Escrituras? Não tem a ver necessariamente com a mudança das circunstâncias. Não tem a ver necessariamente com a operação de milagres. Tem a ver com o fato de não cairmos na tentação e de mesmo debaixo de situações ruins, permanecermos fiéis a Jesus.
mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de ataque, não negarmos a fé. Pelo contrário, guardarmos a fé. O que sabemos sobre isso? Guardar a fé. Guardar a fé significa isto: manter no estado em que deve estar. E ninguém pode guardá-la por mim e por você. Manter a fé é conservar intacto o dom precioso que o Senhor Jesus nos deu, para crermos e continuarmos crendo nele até o fim. A ideia aqui de vitória é a ideia de não cedermos diante das tentações. Se você depois quiser ver Apocalipse capítulo 12, verso 11, lá você encontrará a seguinte escritura: um grupo de pessoas durante o período da grande tribulação, eles o venceram. Venceram quem? A Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua própria vida até a morte. O conceito de vitória ali não inclui Deus os livrar da morte. A circunstância naquele caso não foi mudada. Então como é que eles venceram? Por meio destas duas realidades: o sangue do Cordeiro. Aqueles sobre quem o sangue do Cordeiro está, o maligno não tem poder. E segundo o que João diz, não pode tocar, enquanto eles permanecem em obediência a Deus. Se rebelam e desobedecem, dão lugar ao maligno, e já sabe, ele vai fazer o maior estrago que puder. Mas os que venceram não venceram apenas porque estavam cobertos com o sangue do Cordeiro, a redenção que os livra da ira futura. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Em outras palavras, tem a ver com a confissão que fizeram no momento em que o maligno investia pesado sobre eles. O que é confessar? Significa literalmente dizer a mesma coisa. Como assim? Dizer o mesmo que Deus diz em sua palavra. Na sequência do texto de Efésios 6, que nós não veremos, a última parte da armadura de Deus é a espada do Espírito. E essa espada do Espírito é a palavra de Deus. E foi este instrumento que Jesus utilizou no deserto durante a sua tentação, com o qual ele prevaleceu sobre Satanás. Vencer o maligno pela palavra do seu testemunho significa que eles confessaram e continuaram confessando o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, ainda que tivessem que morrer por sua própria fé. E segundo o que está no texto, são os mártires da grande tribulação. Mas isto não é uma especificidade apenas deles. Isto é algo que pertence a todos os filhos de Deus. Vencer o maligno, sendo fortalecidos pelo poder e pela habilidade de Deus. Vencer o maligno, tomando toda a armadura de Deus. São 6 elementos. Estes 6 elementos são verdade, justiça, o evangelho, o escudo da fé, a salvação e a espada do Espírito. Esta é toda a armadura de Deus, a qual eu e você temos que aprender a pegá-la e colocá-la sobre nós. Vencemos o maligno sendo sóbrios e vigilantes. Vencemos o maligno resistindo firme na fé. Que fé? Na fé de que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não muda, é o mesmo. Nos sustentará e nos levará a salvo para o seu reino e glória. Vencemos o maligno mesmo quando as circunstâncias não mudam. Mesmo quando Deus não diz sim a pedidos específicos que eu e você fazemos. Ora, se uma pessoa é apertada, a primeira coisa que ela pede é por alívio. E muitas vezes Deus não trará alívio removendo a circunstância. Vencemos o maligno quando formos apertados e guardarmos a fé, não negarmos a fé. O quanto nós precisamos entender a natureza do combate da fé. O que Paulo diz, o bom combate da fé. Isto não é uma ilusão,
não é uma invenção religiosa e nem uma estratégia para manipular as pessoas. Isto é a verdade de Deus acerca de realidades que ocorrem no reino do Espírito, o que nos é invisível. Nós não vemos, mas sentimos. Nós não vemos, mas percebemos. E se a nossa mentalidade for carnal, muitas vezes nós estaremos lutando de forma carnal contra aquilo que é de natureza espiritual. Quanto precisamos crescer em sobriedade. Quanto precisamos crescer em vigilância. Quanto precisamos crescer na consciência deste combate no qual eu e você estamos envolvidos. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê a graça de abrir os nossos olhos para esta realidade tão crucial para os nossos dias. Que nós possamos ser diligentes, fazermos uso dos recursos que temos para não cairmos nas tentações. Muito pelo contrário, resistir o diabo, vencê-lo no dia mau, permanecermos firmes no Senhor, porque o mesmo Deus que esmagou a cabeça de Satanás debaixo dos pés do Senhor Jesus na cruz do Calvário, também prometeu esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. Então somente compete a nós resistirmos o maligno no dia mau, e o Senhor nos concederá a vitória sobre ele. Amém? Meus queridos, isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que possa abençoar suas vidas da mesma maneira que tem abençoado a minha. Peço que vocês se coloquem de pé para nós orarmos ao Senhor e encerrarmos o nosso tempo de celebração. Por favor, com suas próprias palavras, ore ao Senhor.